Estamos de volta ao vivo com o CNN Domingo, 7 horas e 17 minutos. Voltamos a falar da situação muito triste e preocupante que está acontecendo agora no estado do Rio de Janeiro. As chuvas das últimas horas voltaram a resultar em mortes e desaparecimentos na Baixada Fluminense. E para saber como é que fica a previsão do tempo para o Rio e também para o restante do país, a gente agora conversa com o meteorologista da Metsul, o Stael Cias. Stael, ou melhor, Stael Cias. Stael, um bom dia para você, tudo bem? Tudo bem, Jairo, bom dia. Bom dia para a Raquel também. Bem, em primeiro lugar, para a gente já começar a falar a respeito desse assunto que com certeza tem mobilizado toda a Defesa Civil, o governo do estado do Rio de Janeiro e principalmente os moradores dessas regiões atingidas. Essa chuva ali, naquela região da Costa Verde do Rio de Janeiro e também da Baixada Fluminense, tem alguma previsão de trégua nos próximos dias, nas próximas horas? Jairo, a situação que aconteceu no Rio de Janeiro, ela é muito peculiar e, claro, o relevo ele tem um papel importante no que aconteceu. Só explicando um pouquinho para quem está nos assistindo, nós tivemos aí basicamente 3 fatores atuando em conjunto. A passagem de uma frente fria que trouxe aquele primeiro momento de chuva forte ali por volta da sexta-feira, e depois da circulação, fluxo de umidade que vem logo atrás da frente fria em razão de uma massa de ar polar. Massa de ar polar que trouxe marcas de temperatura muito baixas no Rio Grande do Sul, especialmente marcas históricas. Em Bagé, na Campanha, por exemplo, foi registrada a menor temperatura dos últimos 100 anos. Então, essa massa de ar polar potente, intensa, gerou um fluxo de umidade, ou seja, vento do mar em direção à região serrana do Rio de Janeiro, também do estado de São Paulo, a Serra do Mar. E essa combinação de frente fria, de fluxo de umidade e do relevo acabou gerando esses volumes excepcionais de chuva. A média histórica do mês de abril é 166 milímetros e choveu quase 900 em Angra dos Reis, ou seria 4 meses de chuva, fazendo uma média, e 4 meses de abril dentro de 4 dias. Realmente é algo excepcional, não há estrutura que suporte um volume tão alto de água, de chuva acontecendo. Dito isso, a expectativa aí para os próximos dias é de que um cenário peculiar como esse não se repita, mas a gente tem que ficar atento porque o cenário é de vulnerabilidade, já houve escorregamento, alagamentos, o solo ainda segue muito encharcado, seria necessário e importante um período de tempo mais aberto, mais seco, com sol para evaporar e trazer uma condição de melhora neste quadro de risco. O quadro continua de risco, embora a situação seja para esta semana de chuva com menores acumulados na região. Hoje segue esse quadro de muita umidade, de muitas nuvens, chuva em geral de fraca intensidade, mas como o cenário é de risco, qualquer intensidade de chuva significa risco, especialmente para essa área da Costa Verde. A segunda-feira ainda tem um pouco dessa umidade, mas já com algumas aberturas de sol. A terça-feira também, mas entre quarta e quinta-feira nós devemos ter aí o retorno da instabilidade, mais para o final da semana, mais ou menos repetindo o que aconteceu na semana passada em termos de período. A sexta-feira e o final de semana podem ter de novo uma frente fria passando pela região e trazendo um cenário de instabilidade. O que tem diferente da semana passada? Não devemos ter uma massa de ar polar tão potente chegando ao sul do Brasil. Então, diminui esse contraste térmico, não devemos ter um fluxo de umidade tão forte previsto aí para a próxima semana. Então, repetir esse cenário excepcional, dificilmente teremos nos próximos 5 a 10 dias, mas o cenário é de risco. A questão é se com essas aberturas de sol que teremos durante a semana será o suficiente para recuperar pelo menos uma situação de menor risco para essas regiões, mas qualquer chuva, pelo menos no curto prazo, 24 horas, 48 horas, ainda representa risco nessas áreas. Então, não dá para imaginar que uma chuva fraca ainda é boa notícia, porque infelizmente, diante deste cenário, isso ainda não é uma boa notícia. Sem dúvida, Stael. A gente pode dizer que o mês de abril começou com uma chuva precoce nessa região e você falou aí da previsão para os próximos dias e o que esperar do mês de abril, então. O mês de abril vai ser bastante chuvoso, questão de frio também, Stael?
A gente tem que imaginar que o mês de abril é um mês já que muda a configuração dos fenômenos pelo Brasil. Então, começa a chover com mais, como de fato já está acontecendo no sul do Brasil. Final de março, esse começo de abril, a gente tem tido uma frequência maior da chuva retornando aqui para o sul do Brasil, que passou por um verão de extrema seca e falta de precipitação. Esse padrão de chuva mais frequente por aqui deve se manter ao longo do mês, e especialmente nesses primeiros 20 dias do mês de abril. Só que o que acontece? As frentes frias passam por aqui, trazem chuva e depois acabam avançando pelo leste de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, essa circulação de eventos de instabilidade, pegando as áreas da Serra do Mar, devem continuar pelo menos até metade, ou por volta do dia 20 do mês de abril. Então, novos momentos de chuva e, eventualmente, de forte intensidade podem voltar a ocorrer tanto no leste de São Paulo, pegando Serra do Mar, Baixada Santista, região também do litoral norte paulista, e da mesma forma a região da Costa Verde. Então é preciso ficar atento, porque o cenário, como eu falei, nesse momento é de vulnerabilidade, e resta saber se até lá haverá uma recuperação na segunda metade dessa semana, voltando a chover por aí. E esses pulsos, esses momentos de instabilidade, eles devem continuar acontecendo com um intervalo de 4 a 5 dias. Então tem um momento de chuva mais persistente, melhora por 3, 4 dias e novamente volta a ocorrer esse quadro de instabilidade. É isso que a gente espera, de uma forma geral, para o mês de abril no sul e no sudeste. E aí aquele ingrediente que a gente teve, que foi, acredito que um dos determinantes para tanta chuva, que é a massa de ar polar muito intensa, pelo menos até metade do mês não deve acontecer. Mas por volta do dia 17, 20 de abril, poderemos ter de novo uma massa de ar polar mais intensa no sul do Brasil, e que aí pode ser gatilho para voltar a chover mais forte entre Rio de Janeiro e São Paulo. Então, vamos aproveitar o gancho, então, já vamos falar sobre a região sul do Brasil, além do sudeste, e na região sul também existe possibilidade de alerta de tempestades e também de queda de temperatura. Eu estava vendo, por exemplo, agora lá em Urupema, no estado de Santa Catarina, a temperatura está em 9 graus, bem baixa. Isso tem a ver também com essas mudanças que ocorreram nas últimas horas, nos últimos dias de temperatura? Sim, Jaira, nós tivemos a passagem de uma massa de ar polar intensa que fez a temperatura até baixar de zero naquela região de Urupema, São Joaquim. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul nós tivemos marcas negativas de temperatura. Essa massa de ar polar já está sobre o oceano, e as próximas horas deste domingo tem alerta de chuva forte e de volumes altos de precipitação, não tão altos como no Rio de Janeiro, mas volumes altos de precipitação aqui no Rio Grande do Sul, e que podem trazer acumulados de 80, 100 milímetros, que é muito significativo em poucas horas aqui no estado, e com risco de tempestades. Na segunda-feira, essa instabilidade ela sobe um pouco mais, vai pegar norte do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, e no Paraná, o que tudo indica, o volume de precipitação não deverá ser muito significativo neste episódio de instabilidade, mas a chuva volta com mais intensidade, sim, ao Rio Grande do Sul entre este domingo e a segunda-feira. Você falou aí, voltando à situação aqui do Rio de Janeiro, de um volume muito alto de chuva, muito acima do esperado, mas dava para prever isso, eu digo, na situação de evitar tragédias, evitar tantas mortes, desaparecidos, deslizamentos. Dava para prever que teríamos uma chuva acima do normal naquela região? Sim, sim. Durante a semana, a equipe da Metsul fez um alerta, a gente fez no início da semana e depois fomos revisando os dados e sempre se confirmando na saída dos modelos atmosféricos, que é a ferramenta que nós, meteorologistas, utilizamos para fazer a previsão do tempo. E os modelos realmente vinham indicando um volume muito alto de precipitação. Não 900 milímetros, como aconteceu em Angra dos Reis, porque realmente é excepcional, mas volumes na casa de 300, 400 milímetros, os modelos já projetavam, e há um conhecimento técnico aí por parte dos geólogos que quando chove mais de 100 milímetros no intervalo menor que 3 dias, há risco, há potencial para deslizamentos. Então tem esse conhecimento, o que deflagra os riscos nas regiões de serra, que é esse volume em torno de 100 milímetros em 3 dias, e os modelos projetavam volumes muito superiores a essa quantidade que é mínima para começar a ter deslizamento. Então, havia sim projeções dos modelos atmosféricos indicando esse período de chuva excessiva que deveria acontecer justamente entre sexta-feira e sábado, com a frente fria e logo na sequência aquela massa de ar polar.
Bem, a CNN continua na cobertura de todos os eventos que foram causados pelas fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco nós regressaremos com mais informações, detalhes ao vivo do que acontece no estado do Rio. Eu quero aproveitar para agradecer a participação da Estael Cias, que é meteorologia da Metsul. Muito obrigado, Estael. Obrigada, um bom dia para vocês.